querendo contribuir para os alunos que estão estudando para o Enem, eu pensei em falar de guerra. A guerra é um dos fenômenos mais importantes da política e não algo antigo ou distante. Nos últimos 3.400 anos de história, tivemos 234 anos de paz. As guerras estão aumentando cada século e estão criando sempre mais mortos, militares e civis. A guerra é a forma máxima do conflito político. As causas das guerras são ideológicas, por exemplo, para Lenin a guerra de classe era uma guerra justa. Psicológicas, por exemplo, alguns problemas mentais de Hitler. E políticas, por exemplo, conflitos sobre territórios, tensões de fronteiras e o peso do setor militar, conquista violenta de recursos naturais, etc. As funções das guerras são várias. O objetivo não é sempre ganhar, destruir o inimigo, pois a continuidade da guerra é funcional ao aumento da intervenção da política na vida das pessoas, por exemplo, com o serviço militar obrigatório, com o aumento de impostos, etc. A guerra serve para direcionar a negatividade do povo contra um inimigo, real ou imaginário, e criar consenso e coesão social. A guerra serve ainda ao controle político da economia, transformando a indústria pacífica em bélica. Logo, as consequências da guerra são amplas e profundas: empobrecimento geral, fortalecimento da máquina estatal, aumento da desigualdade, desvio da economia, nacionalismo, ódio entre governados que se coalizam com os próprios governantes. O que mostra bem o prejuízo da guerra é a falácia da janela quebrada. Ou seja, existem algumas pessoas que pensam que a guerra movimenta a economia, mas isso não é verdade, é uma falácia. A falácia da janela quebrada mostra que quando uma janela é destruída, você tem que repará-la gastando, vamos supor, R$100. Agora você tem de novo a janela, como antes, mas não tem mais R$100. Ou seja, você é mais pobre. Enquanto se a janela não tivesse sido quebrada, teria gasto aqueles R$100 comprando outras coisas, por exemplo, um livro. Logo, você teria uma janela e um livro. Seria, logo, mais rico. Claro, a janela é um exemplo, mas se você multiplica isso por vários casos até um tamanho de uma guerra, vai ter um empobrecimento geral. A guerra logo é um jogo de soma zero, onde quem ganha, ganha o que o outro perde. Meu nome é Diogo Costa. Dando continuidade à área de Ciências Humanas, vou falar sobre 5 erros, 5 enganos que alunos costumam cometer em provas como vestibulares e como o Enem. O primeiro deles é que alunos costumam achar que o Brasil é o 6º país mais rico do mundo. Isso não é verdade, mas é um erro comum, porque nós ouvimos falar o tempo todo que o Brasil é a 6ª maior economia do mundo. Mas o tamanho de uma economia não diz que aquele povo é também o 6º povo mais rico do mundo. Não fala nada sobre a riqueza individual de cada brasileiro. Veja, apesar do Brasil ser o 6º país em PIB agregado, quando a gente olha para a renda per capita, o Brasil cai para o número 75, atrás de países como Costa Rica, Botsuana e Cazaquistão. Na verdade, se você considera a renda agregada, um bairro como Campo Grande, no Rio, seria mais rico do que Ipanema ou Leblon. Mas quando você olha para a renda de cada pessoa específica, nós vemos que o Brasil ainda precisa ter muito a crescer para que nós nos tornemos um dos países mais ricos do mundo. O engano número 2 é acreditar que a fome e a miséria no mundo vem aumentando. Talvez a gente esteja se tornando mais consciente da situação deplorável de países como países do Sudeste Asiático ou países da África Subsaariana. Mas o fato é que a pobreza e a miséria ela vem sendo reduzida a níveis jamais vistos na humanidade. Principalmente por causa de esforços como países como China e Índia, a pobreza mundial chegou a cair pela metade de 2000 até 2012. Ainda tem muito que ser feito, mas o fato é que a pobreza e a fome têm, de fato, diminuído no mundo. O terceiro ponto é que as pessoas, e principalmente alunos de ensino médio, costumam confundir o mundo islâmico com o mundo árabe. A gente acha que é a mesma coisa, quando, na verdade, os árabes constituem cerca de 20% da população total de muçulmanos no planeta. O país muçulmano mais populoso do mundo, na verdade, é a Indonésia, um país que nada tem a ver com o Oriente Médio. E mesmo dentro do Oriente Médio é sempre bom a gente lembrar da diferença entre persas, turcos e, de fato, os árabes. Quando a gente fala de primavera árabe, portanto, não é uma primavera de todo o mundo muçulmano, que, na verdade, existem democracias islâmicas, como a Malásia, por exemplo, relativamente bem sucedida. A gente está falando apenas de uma minoria desse mundo que é concentrada no Oriente Médio, que é o mundo árabe. Ainda dentro do mundo islâmico, o quarto engano normalmente cometido é a confusão entre xiita e radicalismo islâmico.
Na verdade, os xiitas não são necessariamente mais radicais do que os sunitas. E algumas das organizações e países que nós, ocidentais, consideramos mais extremistas, são, na verdade, governados por sunitas, como, por exemplo, a Al-Qaeda ou o governo deposto de Saddam Hussein. E, finalmente, quinto ponto que as pessoas costumam confundir é acreditar que o nazismo foi a ideologia, o regime mais assassino do século XX. E apesar do nazismo ter assassinado cerca de 11 milhões de pessoas, o regime que bate o recorde de número de assassinatos é o comunismo. O comunismo soviético, o comunismo chinês chegou a algumas dezenas de milhões de pessoas. E é claro que cada morte é uma tragédia. E às vezes a gente começa a achar que milhões de mortes são apenas uma estatística e não uma tragédia muito maior. Mas quando a gente vai fazer a contabilidade, é sempre bom saber que, apesar do nazismo ser um regime totalitário, bastante assassino, ainda assim ele fica em segundo lugar em relação ao comunismo no século XX.